Prazer é nosso, hein, Carol? Bom, quando a gente fala de energia, Carol, do ponto de vista assim da neurociência, no caso, o que que realmente está acontecendo ali no nosso cérebro e no nosso corpo? Primeiro, tudo é energia, né? Quando a gente pensa, quando a gente fala, quando a gente se exercita, quando a gente interage emocionalmente ou socialmente, a gente está gastando energia. E a gente tem os nossos ciclos circadianos. Quando você acorda, o seu pico de cortisol ele começa a dar uma aumentada. Quando você vai dormir, é para você reduzir isso. Então, quando a gente fala de energia, qualquer interação que a gente faça, a gente está falando de picos elevados ou diminuição. Que aí a gente está falando muito dessa época de carnaval, onde tem um pico de energia muito exacerbado, né? Muito, muito mesmo. Agora, por que que a gente sente esse pico, Carol, e quedas de energia, no caso ao longo do dia? Como é que esse efeito ele pode ser potencializado no carnaval? O corpo ele não consegue distinguir o que é um estresse quando eu estou no dia a dia acelerado e quando eu estou no carnaval, que eu estou numa aceleração até de uma diversão, mas eu Uhum. estou também é, exacerbando, intensificando a minha rotina. Então isso o seu corpo sente, né? E a sua energia ela fica cada vez mais como se fosse compactada. E aí Sim. isso você começa a sentir porque você dorme menos, se alimenta mal, começa a ter ali interações sociais um pouco mais intensa, e isso tudo tem picos de energia. E aí a gente vive a segunda, terça de carnaval como se o mundo fosse acabar. É bem aquela música, né? É, Celebrar como se o mundo fosse acabar. verdade. Mas aí a conta chega na quarta-feira de cinzas, porque seu corpo ele está sempre buscando a homeostase, o equilíbrio natural que ele precisa para ter esse pico de intensidade e aí depois uma baixa e uma pausa e um descanso. O problema nunca foi a intensidade, o problema é a falta de descanso. Eu acho também que a gente sai da rotina, né? O corpo entende que ele não está naquela rotina de segunda a sexta, né? De trabalho para casa e de atividade física. Ele é abordado por uma situação diferente, né? É isso. E qualquer novidade para o cérebro, ele gera uma dopamina, né? Que é aquele neurotransmissor da empolgação, da motivação. Só que quando eu tenho isso em uma intensidade maior do que eu estou acostumada, isso gasta mais energia. Então eu preciso também descansar mais. Igual você citou a dopamina, Carol. Eu queria que você explicasse pra gente qual que é o papel da dopamina e do cortisol na sensação de disposição, de prazer e também no esgotamento, né? Então vamos lá. A dopamina, a gente costuma brincar que tem a dopamina do bem e a dopamina do mal. A dopamina é muito associada ao prazer. Então imagina que no carnaval isso é muito intensificado. Uhum. Mas quando eu pego a dopamina do bem, ela exige que alguma recompensa que eu vou ter do prazer exija esforço. Mas pensa que no carnaval, se eu tô cantando, pulando, aí se eu tô comendo, bebendo, tem uma dopamina que é muito rápida. Então eu sinto aquele pico da energia muito forte, um prazer, mas da mesma forma que sobe rápido, a hora que isso passa, desce muito Muito rápido. Por isso que rápido. eu sinto essa diferença. E aí você fala assim, Carol, mas e o cortisol? Tudo na vida depende da dose. Eu brinco muito que entre o veneno e o remédio, a diferença é a dose. Então, quando a gente fala dos quatro neurotransmissores, dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina, que são esses hormônios naturais, Uhum. inclusive o cortisol, não é que eu preciso de níveis altos ou baixos, eu preciso do equilíbrio. Cortisol é importantíssimo para você levantar, pular no carnaval, fazer exercício, interagir. Mas quando eu ultrapasso certos limites e esse cortisol ele aumenta muito, é onde eu perco muito a minha capacidade de pensar, Pois de eu é. começo a ficar mais reativo e aí o nosso sistema emocional dá uma balançada. E aí a dopamina ela não entra para satisfazer o prazer, ela tem aquele prazer imediato, mas depois o nível dela cai e aí eu sinto aquela exaustão e até aquela tristeza, sabe? A ressaca Uhum. moral, Sim, mais do que a sim. ressaca corporal, ressaca moral. Então, todos esses hormônios do bem e do mal, o que vale é o equilíbrio. Agora, noites mal dormidas também durante vários dias seguidos, né, Carol, impactam apenas o cansaço ou também pode afetar imunidade, humor, tomada de decisão, por exemplo. Interfere, né?
Muito. Por isso que uma das dicas principais aqui de carnaval é pule, festeje, se alegre, porque isso vai fazer bem para sua cabeça, mas à noite precisa de pausa. A parte de eu não dormir também faz com que o dia seguinte eu tenha uma perda de foco, eu tenha até um mau humor. Então eu vou vendo que o meu corpo ele está sentindo cada vez mais. É muito importante fazer pausas durante o dia. Então não é só à noite. Então hidratar bem, ter a consciência. Mas à noite o sono ele é restaurador. O sono não é só descanso. Ele é um regulador do seu próprio organismo. Então ele serve muito para limpar a memória, para fazer todo um descanso, principalmente da nossa parte racional, que ela é muito exigida, mas eu também faço uma regulagem da minha parte emocional para eu aguentar o dia seguinte. Então, Uhum. ele é fundamental. Agora, muitas pessoas acabam exagerando ali no ritmo, achando que depois recupera, né? O cérebro, ele realmente ele consegue compensar esses excessos rapidamente? Essa pergunta ela é excelente, porque quando a gente trabalha com a lei da compensação, Uhum. a recompensa ela vai embora, né? Porque aí eu preciso sempre correr atrás dele. Então é isso que a gente está falando. A gente exagera, exagera e fala assim, depois eu recupero. É muito melhor a gente pensar como um exercício ou mesmo times de alta performance. Você não performa 100% do tempo em 100% da sua capacidade. É sempre um equilíbrio entre a constância de eu fazer algo, ir ao meu máximo, mas eu descansar e eu ter pausa. Então, essa parte de pagar depois é como se você já É, tivesse uma dívida grande e o seu cérebro ele paga um preço sim. enorme, porque aí você está realmente com uma energia devedora, é como se fosse um saldo devedor. E até você recuperar, aí tem um prazo. E com isso você está produzindo menos, você está se estressando mais, e com isso você está fazendo com que o seu corpo também se desgaste mais do que ele deveria. Sim. Agora, quais são as estratégias práticas e cientificamente comprovadas para manter a energia antes, durante e depois da folia também, né, Carol? Eu costumo falar sempre que não existe Ah, coincidência, nada é por acaso e tudo faz sentido. Então eu falaria que assim, toma consciência, vai se divertir, vai é. relaxar, porque são dias agora para a gente realmente dar uma desestressada, que é bom agora nesse dia a dia de trabalho e tal, mas conscientemente. Porque impõe algum limite, você Sim. pode até extravasar. Então, acho que a primeira dica é faça as coisas conscientes. E eu gosto muito da palavra de autorresponsabilidade e propósito. Até Uhum. o livro que eu escrevi, People Skills, uma vida de propósito. Faça as coisas com algum propósito, faça as coisas intencionalmente. Então, hidrate mais do que você está acostumado, anda com uma garrafinha, pensa um pouco em que horas parar para você ter noites de sono, para o dia seguinte você conseguir aproveitar, e tenta pelo menos levar uma barrinha de proteína, fazer uma Sim. intercalação, porque essa combinação de corpo e mente é um sistema interligado. Então, o que você come, o que você pensa e como você se comporta, está tudo associado. Isso que você está falando, eu acho que já dá para aproveitar o carnaval respeitando os limites do corpo aí, evitando o chamado o efeito ressaca moral, né, nos dias seguintes. É isso mesmo. O que a gente percebe muito é que as pessoas extravasam porque elas estão tão. Às vezes, a gente precisa de válvula de escape. O que eu falo muito é que quem não explode, implode. É, Aí imagina que no carnaval você tem o trabalho, tá cansado, estressado, tá implodindo. Aí você quer no carnaval explodir. Aí você vai, exagera e faz, tá, né? Só que o preço é pago na quarta, na quinta, na sexta-feira. E ainda você já começa a ter uma ressaca moral, porque na segunda-feira, depois de carnaval, já é março. E aí vem aquele peso de o ano já passou. E aí acabou. eu tenho que correr atrás do prejuízo. Aí seu É, cérebro ele está na ameaça e no prejuízo, e não mais na oportunidade. E aí fica aquela ressaca de é uma autossabotagem mesmo. sim. Aproveitei, mas será que valeu a pena? E aí Uhum. fica. E isso se perdura, infelizmente, para o cérebro. A valência do negativo é maior do que do positivo, porque ele precisa economizar energia. Ele só tem 2% do tamanho do seu corpo ali e tal, mas ele gasta 20% da sua energia total. Olha só. Então ele precisa economizar. Com isso, ele quer o quê? Te preservar. Para te preservar, ele vai sempre querer te proteger. Te proteger é olhar mais as ameaças do que as oportunidades. Então a gente tem que pensar nisso
porque isso que é o verdadeiro equilíbrio dinâmico da vida. Bom, nós conversamos com Carol Garrafa, neurocientista, falando sobre como curtir a folia sem esgotar o corpo e a mente. Carol, muito obrigada pelos esclarecimentos. Um bom carnaval para você aí. Volte mais vezes aqui à Rádio Antena 1. Eu que agradeço muito, ótimo carnaval para todos os ouvintes, para vocês e sempre com equilíbrio. É isso aí. Até.